de hoje está aqui no livro de João, no capítulo 7, no versículo 37, a palavra diz assim: Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Aqui a palavra justamente fala a respeito de que Jesus ele é a fonte da água viva. Fonte da água, e por que fala, né? Fonte da água viva. É aquela água que traz realmente vida para as pessoas. É aquela água que realmente mata a sede. É a água que supre toda necessidade. Todos nós, seres humanos, temos necessidades. E a água é a mais essencial delas. O ser humano pode viver ainda meses aí, vamos dizer que 20 dias, meses não, mas uns 20 dias, 25 dias, sem nenhuma alimentação sequer, dependendo aí do metabolismo do organismo de quem é a pessoa em questão. Mas sem água, a pessoa não sobrevive mais de 3, 4 ou até 5 dias. Muito difícil alguém conseguir sobreviver sem água por muitos dias. Isso a gente pode perceber o quão é essencial a água para a vida do ser humano. Ele não vive. E da mesma forma, sem Jesus, nós também não podemos viver. Aqui Jesus disse: quem crê, quem tiver sede, né, fala justamente, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se você tem uma necessidade, se você tem uma precisão na sua vida, de um milagre, de algo que você precisa e que você não tem em você, venha até Jesus e beba. Quando você está com sede, você vai até uma fonte procurar a água. Hoje nós vivemos na cidade, muito mais fácil a gente chegar ali na geladeira e pegar a garrafa de água, a gente pedir o galão de água para o entregador ali da distribuidora de águas, a gente pegar a água, abrir a torneira e já ter ali e beber da água. Hoje a água está muito fácil. Mas se você lembrar de tempos antigos, para as pessoas ali, ou até mesmo não muito antigo, mas ali no nosso Nordeste, alguns lugares aí onde não tem água potável disponível, você vai perceber que as pessoas precisam cavar um poço, precisam ir andar ali longas distâncias, precisa ir atrás dessa água para poder beber, para poder fazer uso dela. E da mesma forma, por isso, Jesus fez essa comparação aqui, que ele é a fonte da água viva. E é uma fonte inesgotável. É uma fonte que nunca vai deixar de jorrar água. Nunca vai deixar de suprir a necessidade daqueles que vão até ele para poder buscar água. Uma fonte qualquer, um poço artesiano, uma mina, algum lugar, esses lugares eles podem sim, ali por certo momento, por algum motivo, alguma razão, não minarem mais água. Mas Jesus nunca deixa de oferecer aquilo que nós precisamos. Ele nunca deixa de oferecer a água viva, a água que traz realmente a transformação, realmente supre e faz tudo na nossa vida ser mais verdinho, ser mais cuidado, ser mais ali, realmente ter a vida de fato. A gente pode perceber que em muitos lugares ali, onde nós vemos o rio passando, a gente tem o rio e tem a margem do rio que geralmente está cheia de árvores. Ali, aquelas árvores que estão à beira do rio, geralmente são bem mais verdes, bem mais cuidadas do que aquelas que estão mais distantes. Se você comparar ali à beira de um rio, a mata ciliar ali de um rio, você vai ver que ali está sempre tudo verdinho. Seca, na chuva, na época de mais seca, na época de menos chuva, mais chuva, ela sempre se mantém igual, verdinha. Mas aquelas que estão mais distantes, elas na época da seca, na época ali que estão com menos chuvas, elas já vão se tornando com sequidão, elas já não ali são tão frondosas e bonitas como na época da chuva. Então é exatamente assim a nossa vida também. Por isso que precisamos estar sempre
perto de Jesus, sempre próximo da fonte da água da vida, porque nós vamos conseguir passar por momentos difíceis e por momentos ali mais tranquilos em toda e qualquer circunstância, da mesma forma, crendo e olhando para Ele, acreditando que dele vai sair toda a necessidade que temos, tudo aquilo que precisarmos, todos os milagres que fomos buscar, tudo aquilo ali que invocarmos a Deus, vamos sim encontrar no Senhor Jesus, vamos ter nele. Ele é a fonte da água viva, nele encontramos tudo o que precisamos. E aí, continuando, ele fala aqui no 39, no 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito, com letra maiúscula, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, ou seja, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele que hoje nós temos acesso. Por que ele fala aqui? Até então, Jesus não tinha sido glorificado. Então, o Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, não estava aqui conosco ainda, para fazer com que seja suprida a nossa necessidade que temos, né, de fato, da presença de Deus. Ele fala, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, se você crê, você será a própria bênção de Deus. De você também vai sair, fluirão águas vivas para poder suprir a necessidade de outras pessoas também. Porque dentro de você vai habitar o Espírito de Deus. Nós, quando clamamos e pedimos a Deus, Ele nos oferece hoje o Espírito dEle. Nos oferece hoje a presença dEle, o favor dEle, o cuidado dEle. Ele nos oferece. Nos oferece através da presença do Espírito Santo. Então, se você quer que de você também saia, jorre rios de água viva, você tem que querer essa presença mais que especial dentro do teu coração. Mais do que importante. Sem ela, não tem como viver. Distante dessa presença de Deus, não tem como estarmos aqui e vivermos bem, vivermos plenamente de fato. Podemos viver sim, mas viveremos com dores, com sofrimento, com angústias, sempre com o coração pesado, sempre com o coração preocupado, sempre carregando um peso, um fardo dentro de si. E nós precisamos estar sim lembrando que de nós também pode fluir rios de águas vivas, porque o nosso Senhor Jesus deixou o Espírito Santo Consolador para habitar em nossas vidas. Tenho certeza que se você buscar, se você invocar, você vai ser cheio dessa presença de Deus também na sua vida. Essa é a nossa palavra de hoje, o nosso momento de fé, com a presença da nossa fé sempre voltada para a palavra de Deus.